Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, meu nome é Ian, faço parte do Guia do Coroinha e hoje eu vou estar apresentando para vocês, dando continuidade à nossa série informativa de vídeos sobre o Missal Romano, eu vou estar apresentando para vocês como que eu marco, como que eu faço as marcações do Missal para que eu consiga manusear na liturgia ao longo das celebrações dominicais, tá certo? Então fique ligado que a gente vai chegar mais perto aqui do nosso livro para aprender a fazer essas marcações. Então a gente tem aqui o nosso Missal Romano, livro que a gente já conheceu a estrutura no vídeo anterior. E no vídeo anterior, gente, a gente viu que o Missal ele apresenta essas fitas que a gente utiliza para marcar as sessões do Missal que vão ser utilizadas ao longo da liturgia. E também apresenta esses marcadores laterais, de modo que cada marcadorzinho verde indica uma oração eucarística da nossa liturgia eucarística, tá certo? Agora, gente, como que eu marco o meu Missal para as celebrações das missas dominicais? Dependendo da diocese, algumas dioceses, como por exemplo a nossa arquidiocese do Rio de Janeiro, a gente divulga, a arquidiocese ela publica um folheto, ou então um jornal, como vocês preferirem chamar, que já contém indicado todas as orações que vão ser utilizadas ao longo da minha liturgia. Ou seja, eu simplesmente vou pegar o meu folheto, vou olhar o que consta nele e vou fazer as marcações do meu missal de acordo com a estrutura que a gente viu no vídeo anterior, tá certo? Mas, caso a sua diocese não faça a publicação de um folheto, tem a possibilidade também de você olhar o nosso diretório litúrgico, ou então a liturgia diária, tá bom? Se a gente olhar aqui o nosso diretório litúrgico, a gente tem aqui o dia celebrativo, por exemplo, aqui o 27º domingo do tempo comum, e eu tenho aqui os ofícios, da missa. Tenho tanto as leituras, e aí eu já consigo observar quais são as orações que vão ser utilizadas. Tenho aqui a possibilidade de um prefácio dos domingos do tempo comum, enfim. E aí eu posso olhar, então, a estrutura que está contida aqui no meu diretório litúrgico, ou na liturgia diária, tá certo? De maneira geral, gente, o missal, quando eu tenho o folheto para me auxiliar, eu não preciso marcar o missal desde o começo da celebração, ou seja, desde os ritos iniciais, porque geralmente esse folheto ele vai estar dentro de uma pastinha que o celebrante vai utilizar para fazer as munições e as leituras, tá certo? Agora, eu também posso marcar direto no meu missal. Então vamos fazer das duas formas. Vamos fazer considerando que eu possa ter um folheto na minha celebração litúrgica e vamos fazer caso eu não tenha um folheto, tá certo? Então na primeira possibilidade, tendo um folheto. Se eu tenho um folheto, em que momento que geralmente a gente vai usar o missal? Na liturgia eucarística, tá certo? Porque toda a parte dos ritos iniciais, liturgia da palavra e até a liturgia eucarística eu já tenho aqui no meu folheto. Mas a liturgia eucarística a gente costuma utilizar o missal, tá bom? Então como que eu marco? Vamos lá. Primeira coisa, existem algumas páginas, mais precisamente 2 páginas que a gente precisa saber que são as páginas do começo da minha liturgia eucarística, que é a página 402. Por que a página 402? Porque eu tenho aqui as orações em que o sacerdote ele oferece os dons do pão e do vinho ao Pai do Céu. Então aqui eu tenho todas essas orações que o meu sacerdote precisa fazer, tá certo? Então página 402, que vem logo em seguida a 403 e a 404, Na 403, com a primeira fórmula do convite à oração, que é o famoso orar, irmãos e irmãs, A gente tem 4 fórmulas possíveis. Então eu tenho a primeira e mais simples, que é orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, na página 403, e as outras 3 na página 404. Então a primeira fitinha eu vou colocar em que página? Página 402 e 403, tá certo? Às vezes o sacerdote já sabe as orações das oferendas de cabeça, então eu posso, dependendo daquilo que o folheto me indicar, por exemplo, nesse folheto aqui, ele está me indicando qual o convite à oração. Orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo. Então aí eu sei que esse já está na página 404. Então, caso o sacerdote ele saiba de cabeça, se você já conhece o seu pároco, o sacerdote com quem você serve normalmente, se você sabe que ele já sabe de cabeça, você pode tranquilamente marcar na 404. Mas vamos de regra, marcando na 402, 403. Primeira fitinha, coloco aqui de lado, tá certo?
Depois do convite à oração, orar, irmãos e irmãs, qual é a próxima? Oração sobre as oferendas. Lembrem no vídeo anterior que eu falei que a oração sobre as oferendas, ela está onde? Nas orações próprias do tempo, que vem aqui no começo, logo após a minha instrução geral do missal romano. Então, se eu estou celebrando, por exemplo, 27º domingo do tempo comum, eu vou folhear e vou procurar o 27º domingo do tempo comum nessa minha seção das orações próprias do tempo. Então, procurando aqui, você também pode olhar no índice, tá? Mas aqui fazendo de cabeça, ó, já cheguei aqui na seção dos domingos do tempo comum. Estou no 27º, vou folheando. 27º. Achei aqui, oração sobre as oferendas está indicada aqui, tá certo? Então aí você vai colocar a sua segunda fita na oração sobre as oferendas, que vai estar nas orações do 27º domingo do tempo comum, ou a outra celebração litúrgica específica. Segunda fitinha. Depois disso, o que eu tenho? Depois da oração sobre as oferendas, eu tenho prefácio. Gente, lembrem-se que eu falei que existem duas possibilidades de prefácio, tá certo? Os prefácios próprios do tempo, com as orações com uma espiritualidade riquíssima própria daquele tempo que a gente está celebrando, que eu posso tranquilamente marcar. Por exemplo, se eu estou celebrando o tempo comum, vou procurar um prefácio dos domingos do tempo comum. Se eu estou celebrando Páscoa, um prefácio da Páscoa, sempre de acordo com a celebração que a gente está vivendo, tá certo? Então eu poderia tranquilamente marcar aqui. Como eu estou marcando para o 27º domingo do tempo comum, eu posso procurar um prefácio do domingo do tempo comum. E aí seria uma possibilidade de fita, tá bom? Como que eu sei que eu vou usar esse? Geralmente seu folheto te indica. Por exemplo, aqui está indicando o prefácio do domingo do tempo comum 1. Então, o prefácio do domingo do tempo comum 1 é esse daqui. Marquei. Mas, se eu estiver trabalhando com uma oração eucarística que tem um prefácio próprio, por exemplo, a oração eucarística segunda, eu não preciso marcar um prefácio próprio do tempo. Eu marco direto na minha oração eucarística segunda, tá certo? Então, eu posso tanto colocar uma fitinha, dependendo do que está indicando, num prefácio próprio do tempo, como se a minha oração eucarística tiver prefácio, eu posso colocar direto no prefácio da oração eucarística, tá certo? E aí, qual é a oração eucarística, então? Geralmente vai estar te indicando aqui a oração eucarística segunda. Como eu tenho um prefácio próprio do tempo, eu não preciso marcar nessa página primeira aqui, porque aqui é o prefácio da oração eucarística. Marco na segunda, você vai pular direto para cá, depois que fizer a proclamação do prefácio próprio do tempo, tá certo? Mas, se não tiver, eu posso marcar aqui também, tá bom? Como que eu sei qual é a oração eucarística? Se eu estou trabalhando com folheto, o folheto te indica, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente marca se o folheto não estiver indicando. Então, eu marquei aqui a oração eucarística segunda. Depois da oração eucarística segunda, vem a outra página que eu preciso saber de cabeça. Página 500. Página 500, a dica que eu dei no vídeo anterior é o último marcador da primeira sessão, tá? Já cai direto na página 500, que é o rito de comunhão. Marquei o rito de comunhão. Então, se você tem folheto, acabamos aqui a nossa marcação. Dica: coloque sempre as fitinhas lateralizadas na ordem que você vai puxar. Qual que é a primeira? Primeira é o convite à oração, liturgia eucarística, página 402. Coloquei individualizado aqui. Segundo, oração sobre as oferendas, que está na seção das orações próprias do tempo. Marquei aqui, lateralizei, segunda. Depois, qual é? Se eu tenho um prefácio próprio do tempo, como a gente colocou aqui o prefácio do tempo comum, vai ser a terceira fitinha. Depois, oração eucarística. Eu trabalhando aqui com a minha oração eucarística segunda. Coloquei aqui, lateralizei. E a última, o meu rito de comunhão. Assim, gente, você não se perde quando você estiver manuseando junto do sacerdote. Está aqui a ordem das fitas. Eu já sei que a primeira é a que está aqui individualizada, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Com o tempo, você pegando a manha dessas marcações, você já sabe que você não precisa necessariamente marcar a página 500. Você já pode direto puxar o último marcador da primeira sessão. Se você lembrar que as marcações aqui, os marcadores verdinhos, já são as orações eucarísticas, você pode puxar direto sem precisar colocar uma fita. Então, com o tempo, você manuseando o missal, você vai pegando essas manhas, tá bom? Então, agora a gente vai ver como que eu faço as marcações se eu não tenho folheto na minha diocese, na minha paróquia. Tá bom? Gente, agora a gente vai conhecer a segunda possibilidade de marcação do missal. A gente viu primeiro que como eu marco quando eu tenho um folheto na minha paróquia, já indicando direitinho as orações que tem que ser, tá bom? E agora eu vou aprender a marcar quando eu não tenho folheto. Gente, quando eu não tenho folheto, eu tenho duas possibilidades. Ou eu marco desde o começo da missa, desde a saudação inicial, dos ritos iniciais,
Ou a segunda possibilidade, eu marco só na liturgia eucarística. Como que eu sei? Aí vai do seu diálogo com o seu sacerdote, tá bom? Você vê o que ele prefere. Fala, padre, o senhor prefere que eu marque desde os ritos iniciais? Ou o senhor vai utilizar o missal somente na hora da liturgia eucarística? E aí vai na conversa com o seu sacerdote, tá certo? Vamos marcar aqui desde os ritos iniciais. Vamos lá. A gente viu na nossa estrutura que logo depois das orações próprias do tempo vem o ordinário da missa com o povo. Então a minha primeira marcação, minha primeira fitinha vai ser aqui, no rito inicial, tá bom? Marquei aqui. Depois disso, dos ritos iniciais, né, com a oração coleta, a gente já sabe que a oração coleta fica onde? Nas orações próprias do tempo. Então, se eu estou, por exemplo, aqui, me baseando no meu diretório litúrgico, porque eu não tenho folheto, ou na liturgia diária, se eu estiver celebrando o 27º domingo do tempo comum, eu sei que a oração coleta, ou oração do dia, ela vai estar contida nas orações próprias do tempo. Então, eu vou ter que vir aqui, na seção de orações próprias do tempo, procurar. Eu sei que ela vem imediatamente antes o ordinário da missa celebrada com o povo. Vou procurar aqui, ó, 27º domingo do tempo comum, tá aqui a oração coleta, a oração do dia, tá bom? Segunda marcaçãozinha do meu missal. Depois, o celebrante, né, vai ter toda a parte da liturgia, liturgia da palavra, proclamação do evangelho, que aí a gente utiliza outros livros litúrgicos, né, lecionário, evangeliário, e aí vem, finalmente, a liturgia eucarística. E aí, lembrando do vídeo anterior, tem aquela página famosa que eu preciso saber de cabeça, que é a página 402. Eu procuro 402, que é onde começa a minha liturgia eucarística, que a gente viu já no vídeo anterior, vai ser a minha terceira fitinha, onde eu tenho o convite à oração com a oração do orar, irmãos e irmãs, tá bom? Depois disso, vai ser a oração própria do tempo sobre as oferendas, que eu já inclusive marquei aqui com a fita, junto com a oração do dia, a oração coleta, então não preciso colocar outra. Eu já sei que eu marquei com a minha fitinha branca, então sei que depois do convite à oração com orar, irmãos e irmãs, eu tenho aqui a minha oração sobre as oferendas, tá bom? Depois da oração sobre as oferendas, vem aquela história que a gente viu do prefácio. Eu posso usar o prefácio próprio do tempo, como que eu sei? Aí a gente tem que ver no nosso diretório litúrgico, o que ele fala, ou com o seu sacerdote. Por exemplo, aqui no nosso diretório litúrgico, no 27º domingo do tempo comum, ele diz que tem a possibilidade de usar um prefácio dos domingos do tempo comum. Então, eu posso tranquilamente procurar aqui um prefácio do domingo do tempo comum e coloco. Mas tem vários prefácios do tempo comum. Tem vários prefácios de Nossa Senhora, por exemplo. Como que eu sei qual que eu vou usar? Aí vai da sua conversa também com o sacerdote, qual que ele prefere, conversar também com a equipe de liturgia, qual aquele que mais vai combinar, às vezes, com as leituras que são proclamadas na minha liturgia da palavra. Então aí não é você que decide sozinho, você pode até sugerir para o seu sacerdote, mas o ideal é sempre que haja uma conversa pastoral com todo mundo que está envolvido na celebração. Então vamos marcar aqui, suponhamos que a gente tenha escolhido o prefácio dos domingos tempo comum 6. Coloquei aqui minha fitinha. Agora vem a parte da oração eucarística. Qual oração eucarística que eu quero? Tem várias, mais uma vez, vai da sua conversa com o celebrante e com a equipe de liturgia. Geralmente, uma dica, a oração eucarística que o pessoal mais conhece as respostas é a oração eucarística segunda. Então, geralmente, você coloca a oração eucarística segunda, que é a mais fácil para o pessoal saber responder quando eles não têm um folheto para se guiar, tá bom? Mas pode ser qualquer uma outra, isso aqui é só uma sugestão, tá bom? Então, como eu estou utilizando também um prefácio próprio do tempo, não estou utilizando o prefácio da minha oração eucarística, eu não preciso colocar a fita logo aqui. Coloco a minha fita na página seguinte, tá bom? Depois disso, vem o quê? Rito de comunhão. Eu vi no vídeo anterior, e você já pegou essa manha, que a página 500, que é onde tem o rito de comunhão, é o último marcador da primeira sessão de marcadores. Então, não preciso nem colocar uma fita, até porque já acabou as fitas. Então, eu já sei que é simplesmente eu puxar o meu rito de comunhão. Depois do rito de comunhão, tem o quê? Oração pós-comunhão. Onde está a oração pós-comunhão? Nas orações próprias do tempo, que está junto da oração coleta e oração sobre as oferendas. E eu lembro que eu marquei com a minha fitinha branca. Então, simplesmente vi lá, está aqui a oração pós-comunhão, tá certo? Aí vem o quê? Bênção final. Bênção final tem no meu missal? Tem no meu missal. Posso marcar? Pode. Mas e se o seu sacerdote não quiser? Vai dar sua conversa com ele. Às vezes o sacerdote faz a bênção já de cabeça, tá bom? Então aqui está uma sugestão de marcação, não utilizando o folheto, utilizando simplesmente o diretório litúrgico, as informações do diretório, da liturgia diária e também da sua conversa com o celebrante e a equipe de liturgia da sua comunidade, tá certo?
Lembrando sempre da nossa dica de lateralizar os meus marcadores, colocar eles lateralizados e individualizados aqui para você saber a ordem que você vai estar puxando as fitas para indicar as orações para o seu celebrante, tá certo? Então aqui a gente encerra mais um vídeo informativo para vocês que acompanham a gente nas nossas páginas, nas redes sociais do Guia do Coroinha. A gente pede para que vocês continuem seguindo a gente, que vocês deixem aí o like para a gente, comentem e compartilhem com os seus amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem todos com Deus.